Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. 2023 poderá ser um ano de enormes desafios para as SADs. Em Portugal, além da ameaça da inflação que se prevê global, os clubes aproximam-se aos poucos do maior paradigma financeiro da sua história, a negociação centralizada dos direitos televisivos. Isto numa liga que pesa cada vez mais no PIB português. É do negócio futebol português e de como as SADs podem contornar a recessão que se avizinha que vamos falar nesta edição. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Rodolfo Alexandre Reis e avançamos para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar por falar de 2 campeões do mundo que entram na história do futebol português. Assim é, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa, e falamos de Enzo Fernandes e Nicolas Otamendi, que se tornaram campeões do mundo no último fim de semana e com isso valorizaram 38 milhões de euros em conjunto, e de resto são os 2 primeiros campeões do mundo a atuar na Liga Portuguesa. Neste momento já tínhamos tido no passado Anderson Polga no Sporting, Cabo da Vilha no Benfica e Quer Casillas no Porto, Rami no Boa Vista e Draxler agora também no Benfica, mas todos jogadores que chegaram a Portugal já campeões do mundo. Agora aqui acontece este feito inédito com Enzo Fernandes e Nicolas Otamendi a jogarem no Benfica e a tornarem-se campeões mundiais pela Argentina. E, Nuno Vinha, o que é que isto diz, o facto de termos 2 campeões do mundo a atuar em Portugal, naturalmente os 2 jogadores em fases distintas daquilo que é a sua carreira, o que é que isto nos diz da capacidade da Liga Portuguesa, e neste caso do Benfica, temos de ser mais concretos até, de conseguir captar jogadores com esta capacidade? Bem, em primeiro lugar, olá a todos, boa tarde a todos, Jorge, Rodolfo e Zé Carlos. Eu não sei se isso diz não sei se isso demonstra uma grande sagacidade do Benfica. O que demonstra é que, número um, a seleção argentina continua a depender de um central que é bastante veterano e, enfim, não é a única seleção a fazê-lo. Portugal também fez isso com o Pepe, se bem com resultados bastante diferentes. Onde eu acho que existe alguma digo, felicidade para o lado do Benfica foi o facto de ter contratado o Enzo Fernandes no verão passado por um valor bastante acessível, por 75% do passe, não sei se recordam disto. Exatamente. E este jogador ter tido uma evolução tão forte no seu próprio país e depois ter feito uma adaptação tão boa ao futebol europeu, com boas exibições não só no Benfica com o Roger Smith, mas sobretudo na Liga dos Campeões, que é a grande montra para os futebolistas de topo, digamos assim, que o levou à convocatória para a seleção. No primeiro jogo nem sequer foi particularmente, não foi titular, acho eu, não foi particularmente feliz nesse jogo, mas depois pegou com um belíssimo gol contra o México e a partir daí nunca mais ninguém o parou, porque de facto qualidade o jogador tem, qualidade o Enzo Fernandes mostrou, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, a distinção que já antes disse. Exatamente, e entrou no melhor 11 por também, exemplo, do Mundial. entrou no melhor 11 e sim, e portanto de facto, agora este número que o Rodolfo diz dos 38, aquilo, quando eu recebi esta semana até disse isto é um número um bocadinho, eu não sei se isto é a valorização total dos 2 jogadores. É a valorização conjunta dos 2 jogadores, exatamente. É, o meu número, Segundo o Transfermarkt. na terceira parte vai mostrar uma realidade um bocadinho diferente dessa, pelo menos naquilo que pode ser uma transferência para o futebol inglês, em que estamos a falar de números que são sensivelmente talvez o triplo disto, mas enfim, já falaremos. Muito bem. E Jorge, falando aqui daquilo que é a capacidade do futebol português em conseguir negociar, e já vamos falar na segunda parte precisamente da centralização dos direitos televisivos, de facto é um excelente argumento que uma liga começa a ter campeões do mundo nas suas fileiras. Sim, embora, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Rodolfo e ao Nuno, embora sejam casos absolutamente distintos e circunstâncias muito especiais. Ou seja, um titular absoluto da seleção argentina não fosse a circunstância na altura quando chegou de Otamendi estar já a planear um provável fim de carreira,
seria difícil ao Benfica ou qualquer outro clube recrutar um jogador que é titular de uma das melhores seleções do mundo, e a verdade é essa. Ou seja, o futebol português tem tido uma enorme capacidade, quer de lançar jovens da sua formação, fazê-los valorizar e depois, consequentemente, rubricar boas transferências significativas, ou então, como é o caso do Enzo Fernandes, sempre ficou desde o início da temporada que o Benfica seria quase uma espécie de passagem, à semelhança um bocadinho, termo de comparação, se calhar é um bocadinho Ramires, na altura no Benfica de Jorge Jesus, que chega, joga uma temporada, é campeão nacional, e ruma de imediato ao Chelsea. Agora, claramente, para quem já acompanhava no River Plate, ele no Benfica tem confirmado tudo aquilo que era no River Plate, tem continuado a evoluir, está claramente num bom momento de forma, embora vamos ver como é que irá decorrer a segunda metade da época, porque já vem com muitos jogos nas pernas para esta segunda metade da época. Acredito até que neste mercado de inverno já hajam algumas propostas mesmo formais pelo Internacional argentino campeão do mundo, e Otamendi é um caso absolutamente distinto. Otamendi já tinha feito grande parte da sua carreira, com passagens pelo Valência, pelo Porto, pelo City, é envolvido no negócio do Ruben Dias quando rumou aos Citizens, acabou por depois ainda ter um custo para o Benfica a rondar os 15 milhões de euros, e é também distinto porque tem virtude de ir entrar em fim de contrato, e portanto veremos qual é que será o futuro de Nico Otamendi, porque muito se tem falado de uma possível renovação com o Benfica, mas também há o interesse de River Plate, e acredito que agora, após ter sido campeão do mundo, pode o Internacional argentino querer ir terminar a carreira ao River. E temos que acelerar nesta primeira parte do jogo económico. Rodolfo, fecha-se o Mundial, fecha-se também a torneira dos patrocínios. Quanto é que jorrou para a FIFA neste Mundial do Qatar? Foram 7 mil milhões de euros. Foi quanto a FIFA angariou em receitas junto dos seus parceiros comerciais, um valor que ultrapassa largamente os 941 mil euros que a FIFA tinha angariado no Mundial da Rússia em 2018, sendo que a FIFA estima que para o próximo ciclo, que vai terminar em 2026, precisamente com o próximo Campeonato do Mundo a ser organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, em que este valor passa dos 7 mil milhões e para os 10,3 mil milhões de euros. Muito bem, e Jorge, temos aqui a FIFA a garantir 7 mil milhões de euros, e as previsões para o próximo quadriênio, para o próximo Mundial, já são revistas em alta para 10,3 mil milhões de euros. Temos de facto aqui um grande negócio, e compreende-se cada vez mais porque é que Infantino quer o Mundial de 2 em 2 anos. Sim, já o tínhamos falado aqui no Jogo Económico, este tema. A verdade é que é uma fonte de receitas muito significativa para a FIFA, esta sponsorização de uma fase final do Campeonato do Mundo. Por acaso, além de, obviamente, é um número, e olhamos para o futuro e prevê-se um crescimento destas verbas no futuro, a verdade é que tenho alguma curiosidade, em virtude da FIFA ter cedido perante as normas do Qatar relativamente ao consumo, ao não consumo de bebidas alcoólicas, e é bom recordar que uma das marcas que era um dos main sponsors deste Campeonato do Mundo era uma marca de cerveja, e portanto tenho alguma curiosidade até de acompanhar como é que irá ficar esse processo, porque obviamente a marca acabou por sair prejudicando. Nuno, tivemos aqui um Mundial muito proveitoso para a FIFA. A FIFA é uma organização com fins lucrativos, vamos dizer isto diretamente. Não é uma associação de beneficência, não é uma associação de beneméritos, tem um bocadinho aquela ideia que são uns benfeitores, mas na verdade são uma organização com fins lucrativos, não adianta. E portanto, a questão que o Jorge colocava era interessante, dos patrocinadores. Eu acho que a FIFA vai encarar isto como o Mundial do Qatar como um soluço. Foi um soluço, foi algo que aconteceu e que nós vamos tentar rapidamente esquecer, passar rapidamente para países com outros tipos de critérios e outros tipos de comportamentos, como é o caso dos Estados Unidos, o Canadá e o México, que vão organizar o próximo, e passar rapidamente àquilo que é o business as usual, que é fazer cada vez mais dinheiro naquilo que é a organização.
apesar de venderem aquela ideia de que isto também é benéfico para a economia dos países, já se verificou em vários estudos que não, a economia dos vários países não beneficia particularmente com isto, a FIFA beneficia particularmente com isto, e já agora os adeptos do futebol, quando é bem jogado, também beneficiam com um Mundial destes. Se é benéfico de 2 em 2 anos, eu diria que não. Queria agora alguma rapidez na análise, mas Rodolfo, antes peço-te que lance o número que marca o contributo do futebol profissional na época passada relativamente àquilo que é o PIB português. São 617 milhões de euros, de acordo com as conclusões da 6ª edição do Anuário do Futebol Profissional Português, um documento que foi produzido em parceria pela consultora UI e a Liga Portugal. E, portanto, Nuno, temos aqui, de facto, um peso de 0,29% no PIB português, mais impostos pagos pelas SADs também ao Estado. Como é que viste estes números da Liga Portugal? Acho que nós vamos debater este na segunda parte. Eu diria só uma coisa muito simples. Não vou comparar o peso em termos absolutos com Espanha, que é uma grande liga, que o futebol profissional em Espanha é obviamente muito mais desenvolvido do que o português, tem um mercado maior também, mas em termos de peso para o PIB, o futebol profissional em Espanha representava, na última vez que eu vi este número, mais de 1,35% do PIB espanhol. E o nosso é 0,29%. E eu acho que aqui fica logo marcado qual é que é o peso relativo do futebol e o impacto que tem naquilo que é o turismo, toda a economia que circula em torno do fenómeno do futebol, não só os impostos que são pagos, as transferências, mas também o impacto para o turismo também. 1,35 versus 0,29, está aí feita uma grande diferença e isso também se mede naquilo que é o peso de cada uma das economias na União Europeia, a portuguesa e a espanhola. Temos minuto e meio, temos aqui uma Liga Portugal e os clubes naturalmente deixados a recuperar a receita de bilheteira, temos também um maior contributo por parte das SADs que disputam a Liga dos Campeões a irem cada vez mais longe e a ganharem cada vez mais dinheiro. Que destaque dás a este relatório da EY? Olha, destacar que obviamente é um relatório que registra crescimento, veremos como é que será o comportamento em virtude da recessão que vamos viver no próximo ano e da inflação. Aliás, eu até diria que os próximos 2 anos, 23 e 24, serão extremamente difíceis para a realidade da economia portuguesa. Destacar apenas que neste crescimento e olhando para este volume de contribuição para o PIB de 617 milhões de euros, para as pessoas terem noção, cerca de 300 milhões deriva das transferências de jogadores e, portanto, a transferência de ativos assume aqui um papel muito, muito relevante, sobretudo olhando para a realidade dos relatórios e contas dos 3 grandes. E de facto tivemos aqui um volume de negócios global, Liga Portugal e as 38 SADs da Liga Bwin e Liga Sabseg, um volume de negócios global de 917 milhões de euros. Eu despeço-me do Rodolfo Alexandre Reis, até para a semana, Rodolfo, vais nos trazer para a semana mais números para este hat-trick. Para já, o Jorge e o Nuno acompanham para a segunda parte, onde vamos continuar a falar do negócio do futebol português e dos enormes desafios que 2023 coloca aos clubes em Portugal. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. O futebol profissional reforçou o seu peso no PIB português para 617 milhões de euros na época passada, de acordo com o último anuário da Liga Portugal, divulgado precisamente esta semana. Para 2023, com a possibilidade de uma recessão a caminho, colocam-se enormes desafios às SADs. Nos próximos 20 minutos vamos olhar para o novo ano e perspectivar de que forma irão os clubes continuar a gerar valor para o produto interno bruto nacional, apesar das dificuldades que se avizinham. Dou as boas-vindas ao gestor Afonso Pinto Coelho, estará connosco nesta segunda parte do Jogo Económico para podermos refletir sobre uma série de questões que envolvem precisamente as contas das SADs dos clubes da Primeira e da Segunda Liga. Afonso Pinto Coelho, muito obrigado pela presença
neste jogo económico. Foram revelados esta semana dados relativamente àquele que é o peso no PIB português do futebol profissional em Portugal, um peso que é agora de 617 milhões de euros, números referentes à época passada e que implicam aqui um reforço relativamente aos números registados na época anterior. Pergunto-lhe, Afonso, que sinal é que dão os clubes os clubes e a Liga Portugal, naturalmente que este é um contributo conjunto de todo o futebol profissional, Liga Portugal, clubes da primeira e da segunda liga, que sinal é que dão os clubes e a Liga Portugal a partir do momento em que, ano após ano, e pelo menos desde que há este anuário da Liga Portugal, se reforça o peso do futebol profissional no PIB português? Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui neste programa. Obrigado. E também aqui uma saudação especial ao Jorge, porque tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, porque sou sócio, acionista e membro do movimento Hoje e Sempre Sporting, mas também quero fazer essa declaração de interesse logo à partida. Claro. Penso que é extremamente importante esta participação do futebol português no PIB, mas também temos que dizer logo de início que, se viemos o tal anuário, está lá que o futebol português representa 0,29% do PIB português. Não é? Isso também é importante para contextualizar. Para colocar as coisas em perspectiva, não é? Exatamente. Agora, obviamente que é positivo, portanto, significa que o futebol português ganha peso em função da economia portuguesa, não é? E é preciso perceber aqui que relativamente a este valor, a grande justificação que a EY e a Liga Portugal dão para este reforço no PIB passa precisamente por uma capacidade de uma maior captação de receitas de bilheteira que nesta temporada, na temporada transata, foi uma receita que os clubes começaram a recuperar aos poucos, mas também tem a ver com o facto dos clubes terem conseguido boas prestações ao nível da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto não tanto, o Futebol Clube do Porto que se ficou pela fase de grupos, mas de qualquer maneira tanto Benfica como o Sporting, como o próprio Futebol Clube do Porto, ganharam todos mais de 40 milhões de euros na Liga dos Campeões. Estas foram as premissas que de facto levaram a este resultado e de facto é muito importante que o facto de estarmos a sair naturalmente de uma pandemia, do público estar a regressar aos estádios e a ganhar cada vez maior confiança na presença nos recintos desportivos e naturalmente já sabemos, e esse é um tema muito discutido aqui neste jogo económico, que é a questão da Liga dos Campeões que todos os anos ganha uma preponderância cada vez maior, não é? Nas contas da Estado, não é, Afonso? Sim, sem dúvida. Portanto, a questão das receitas da Liga dos Campeões são extremamente importantes para os clubes. Portanto, além dessa componente, há também a componente da questão das transferências, não é? Das transferências para o mercado nacionais no momento dos top 5, porque se não fossem estas transferências, provavelmente o futebol português não conseguia manter o nível de gastos que atualmente tem, e mesmo assim, com resultados operacionais, portanto, deficitários extra transferências de jogadores, obviamente que a Liga dos Campeões cada vez mais é muito importante para o futebol português e depois penso que poderemos até discutir isso um pouco mais à frente e entrar na lógica também da parte da evolução da nova Liga dos Campeões e da evolução do ranking do próprio futebol português. Agora, obviamente que hoje, esta época, o Futebol do Porto e o Benfica, para a carreira e para a qualificação para os oitavos de final, vão ainda conseguir reforçar essa posição de recorde, digamos assim, de receitas para o futebol português. Se bem que também temos alguma coisa aqui que é importante em termos de receitas, que é este ano, face ao Like for Like do ano passado, nós tivemos aqui nas primeiras jornadas do campeonato, se recordarmos ainda, no campeonato 21-22, portanto havia limitações ainda em relação à entrada de público nos estádios de futebol e isso também há aqui um efeito, portanto este crescimento também, de certa forma, apesar de tudo, está aqui um bocadinho mitigado por esse efeito que aconteceu na época passada, mas obviamente que a questão da Liga dos Campeões e a questão das transferências são aqui duas variáveis muito importantes que contribuem para as receitas do futebol português e particularmente dos três grandes. O Nuno Vinha e o Jorge Faria de Sousa já se debruçaram sobre esta questão do anuário da Liga na primeira parte do jogo económico e por isso vou começar contigo, Nuno, relativamente àquilo que é o olhar para 2023. É um ano que se prevê de
grandes dificuldades, uma inflação que continua a crescer, e, enfim, com natural repercussão naquilo que é o poder de compra dos portugueses, no nosso caso, mas também é um efeito que se nota a nível global, e aquilo que é a provável recessão que vamos viver provavelmente no próximo ano. Naturalmente que o futebol não é um mundo à parte daquilo que são as escolhas de entretenimento e de lazer por parte dos portugueses, portanto o futebol vai ser naturalmente atingido por todo este fenómeno. 2023 vai ser um ano difícil. O que eu te pergunto, Nuno, é, na tua opinião e perante os sinais que se vão apresentando relativamente às projeções macroeconómicas para 2023, como é que tu vês aqui a capacidade das SADs conseguirem, de certa forma, contornar ou pelo menos atenuar todo este efeito que vem? Em primeiro lugar, boa tarde ao nosso convidado. É dizer que concordo com aquilo que foi a sua introdução para esta primeira parte, para este debate. Eu, antes de passar à tua pergunta, Zé Carlos, se não te importas, gostava só de fazer aqui um pequeno à parte, que é o seguinte: com esta perspectiva de uma recessão e com as famílias mais apertadas nos seus rendimentos de várias formas, incluindo com uma inflação maior, obviamente o rendimento disponível começa a ficar menor também, os gastos com alimentação, etc., com os bens essenciais, começa a ser, não digo exponencialmente, mas começa a ser pelo menos 9% maior. Portanto, tudo isto tem um impacto. Onde é que as pessoas começam a cortar? Começam a cortar naquilo que são aquilo que consideram excessos. Uhum. E qual é que é a questão aqui? Por exemplo, olhando para o anuário do futebol, do impacto para o futebol, por exemplo, em Espanha, está lá calculado qual é que é o impacto principal para a economia espanhola do futebol: turismo, gastos em lojas, gastos em restaurantes. Tudo isso também está associado ao fenómeno do futebol, não só a parte das SADs. E as pessoas têm tendência para refriar esses gastos de consumo em anos mais complicados, recorrerem mais às suas poupanças para equilibrarem as contas ao final do mês, mas há uma retração naquilo que é os seus gastos com, por exemplo, com canais pagos de futebol, por exemplo, subscrições relacionadas com lugares cativos, etc. Pode haver aqui, de facto, uma retração. As SADs, eu acho que, obviamente, vão ter que acompanhar tudo aquilo que é os gastos associados. E isso significa que, para uma SAD bem equilibrada, vai ter que fazer subir aquilo que é o preço dos seus bilhetes em função daquilo que lhe custa exatamente promover e abrir portas para um determinado espetáculo. Se não o fizer, vai estar a fazer o quê? Vai estar a comer da sua própria margem, o que é uma possibilidade, ou então não tem o preço bem calculado. Portanto, se tem o preço bem estado... Até se me permites dar só uma nota relativamente aos clubes da Liga SAPSEG, do qual também faz parte os clubes que fazem parte também da Liga Profissional de Clubes. A verdade é que para clubes desta dimensão, de muito menor dimensão, tendo receitas televisivas muito mais baixas e até sponsorização muito mais baixa, o custo, por exemplo, de eletricidade para haver a transmissão dos jogos e a eliminação para a realização de um jogo em casa é muito significativo. E até para os próprios Estava a falar precisamente em refletir naquilo que é a bilheteira, o preço de cada bilhete, essencialmente esses custos, mas também os custos com o pessoal que tem que estar a trabalhar e que obviamente pode ter algum custo adicional, etc. Portanto, todas essas questões, se o preço está bem calculado e está bem ajustado e a margem é razoável, digamos assim, então tem que aumentar na proporção daquilo que é o aumento dos custos. E, portanto, isso vai fazer com que as pessoas pensem novamente, e eu acho que já existe a percepção em Portugal que o preço dos bilhetes é caro, comparativamente a outros países, comparativamente a outros espetáculos, a outros setores da cultura, o teatro, etc., já é caro. Pelo menos existe essa proporção, e já nem vou entrar na questão do espetáculo, se o espetáculo é bom ou é mau, para aquilo que é o preço que é cobrado, nem sequer vou entrar por aí. Acho que as pessoas vão ter uma retração maior e as SADs vão ter que agir em conformidade, eventualmente puxando pela imaginação, com preços de época mais atrativos, com pacotes, enfim, com algumas soluções de marketing que possam salvar alguma coisa da época, mas, enfim.
Jorge, e dentro destas alternativas que o Nuno lança para cima da mesa, vês também a possibilidade das SADs terem que vender os seus melhores valores de forma precoce, ou seja, sem tirarem grande proveito esportivo daqueles que são os seus jogadores mais valiosos e os mais cobiçados, por exemplo? Cumprimentar o Afonso e só complementando aquilo que dizia o Nuno, é bom termos noção que esse impacto relativamente à inflação vai ser brutal. A inflação vai ser combatida com a recessão, e basta olharmos para as medidas dos vários bancos centrais e sobretudo pelo Banco Central Europeu, e portanto vamos dar abraços no próximo ano, e provavelmente 23 e 24 serão anos muito difíceis, sobretudo para a realidade da economia portuguesa, muito dependente do turismo e etc. Será um ano difícil. Olhando para esse desafio das SADs, eu julgo que se colocará mais na época 23-24, isto porque grande parte dos bilhetes da época já foram comercializados para a presente temporada. É certo que depois é preciso ter as condições, nomeadamente ter as cotas em dia para poder aceder, tendo já pago o seu bilhete de época, e obviamente aí poderá haver algum impacto, mas eu acredito que seja mais marginal. Na próxima temporada, aí sim eu acredito que terá um impacto muito significativo nesse tipo de receitas. Pegando nas palavras até de Ruben Amorim, na semana passada, o Sporting, Benfica e Porto têm como principal desafio ter uma maior capacidade financeira para conseguir reter os seus principais ativos. E, portanto, aí olhamos para estes números, para estes 617 milhões de euros cujo futebol português contribui para o PIB, e estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros da transação de ativos e, portanto, das transferências dos jogadores, com um peso muito significativo, e basta olharmos para somar os 3 relatórios de contas, quer de Benfica, Sporting e Porto, e obviamente percebemos que é um peso muito significativo de craques que saem dos 3 grandes do futebol português, do contexto do futebol português, para as ligas das Big Five, para as principais equipas das Big Five, e portanto obviamente que essa já é uma fonte de receita extremamente importante, como a par disso é fundamental para os 3 grandes estarem consecutivamente na Liga dos Campeões, ir consolidando também essa posição, quer no ranking da UEFA, quer tendo bons resultados para poder atingir volumes de faturação interessantes, porque são as 2 principais fontes de receita, sobretudo olhando para os orçamentos e para os relatórios de contas dos 3 grandes. Afonso, olhando para aquilo que será 2023, já tivemos aqui uma perspectiva daquilo que será o cenário. Eu queria que me desse também aquilo que é a sua perspectiva relativamente a 2023, como é que vai impactar o futebol, e já agora qual é a SAD do futebol português que lhe parece melhor preparada para o que aí vem? Em relação ao próximo ano, obviamente, como foi já aqui dito, e concordo com quase tudo que foi dito, ou quase tudo mesmo, as perspectivas, obviamente, não são animadoras, porque quando existe menos rendimento disponível, e isto é, claro, com a subida da inflação, e se os rendimentos não crescem em função da inflação, que vai ter um impacto a nível dos gastos das famílias, isso significa que as pessoas têm menos rendimento disponível. E esse rendimento tem que fazer escolhas. E geralmente as escolhas que são feitas são retirar aquilo que é supérfluo, não é? E nós temos de ser honestos, o futebol para as famílias é um bem supérfluo. As pessoas não podem deixar de comer, não podem deixar de ter luz em casa, não podem deixar de ter água, gás, portanto, obviamente, tendencialmente haverá menos apetência das pessoas para ir ao futebol, especialmente até porque o futebol é um desporto popular, não é? E isso até se pode refletir, e quem é mais sensível a estas questões são as camadas com menos rendimentos da população. Portanto, o que eu acho que vai acontecer, obviamente, que os clubes vão ter que se reinventar, em termos obviamente que este ano, portanto, havendo os lugares anuais nos principais clubes e aqueles que têm maiores receitas nesta área já vendidos, portanto, este efeito será um bocadinho mitigado em 22, 23, até porque as pessoas já compraram, não é? Portanto, já pagaram, portanto, provavelmente não vão deixar de ir por causa disso. Agora, em 23, 24, este efeito com certeza será mais visível, e obviamente que os clubes vão ter que estudar isto muito bem, e eventualmente impactar até as subidas que vão ter na organização dos jogos nos preços dos bilhetes. E eu até tenho algumas dúvidas, e agora até vou falar aqui na Liga SAPSEC, eu tenho algumas dúvidas face ao número de espectadores que estão presentes em muitos jogos da Liga SAPSEC, que esses jogos sejam rentáveis, se não tiverem Provavelmente não serão.
não tiver as receitas de transmissão televisivas, com 200, 300, 400 pessoas a assistir aos jogos, se não for o dinheiro da TV, que também não é assim tanto na Liga SAPSEC, mas pronto, ainda ajuda a mitigar muitos impactos e a fazer face aos custos. Agora, os custos da organização dos jogos estão a um nível, considerando o número de espectadores que vai a muitos destes jogos, eu tenho algumas dúvidas que são rentáveis. Em relação à questão das SADs, que foi aqui colocada, a segunda parte da pergunta, obviamente que isto também é objetivo, obviamente dos três grandes, a SAD neste momento que continua sentado numa situação de falência técnica é a SAD do Benfica, não é? Portanto, quer o Porto, quer o Sporting, neste momento estão em falência técnica. Portanto, não estando em falência técnica, poderá ter aqui mais alguma solidez para conseguir mitigar este efeito e fazer algum investimento neste tipo de situações. Portanto, isto é um bocadinho factual. Agora, obviamente que depende de várias variáveis, mas será muito por aí. Não é? E antes de terminarmos a segunda parte do jogo económico, ainda queria voltar precisamente ao Afonso, mas antes queria fazer a segunda parte desta questão que fiz ao Afonso, ao Nuno e ao Jorge. Nuno, quem é que te parece melhor preparado para o que aí vem? Era preciso conhecermos as contas dos clubes as mais recentes para perceber exatamente o ponto em que cada um deles está. Mas eu diria que, quer dizer, nesta questão também concordo com o Afonso quando diz sim, há duas SADs que estão em falência técnica, há uma que não está, e portanto em princípio essa terá mais condições ou terá mais músculo para poder fazer face àquilo que podem ser. Porque, reparam, uma coisa é aquilo que nós conhecemos já, outra coisa é aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Exato. E que pode ou piorar substancialmente ou pode eventualmente até acalmar e leva a que a situação se altere. Portanto, nós também temos de ter alguma atenção de que isto é, a maior parte dos empresários com quem nós falamos hoje falam de um clima de enorme incerteza. Essa incerteza é uma coisa que as empresas odeiam, como toda a gente calcula, porque impede-as de fazer planos convenientemente, impede-as de traçar estratégias a mais do que um X número de meses para poderem controlar melhor as suas contas. Mas eu diria que sim, que o clube neste momento, os clubes com mais liquidez, os clubes com melhor tesouraria, os clubes com maior capacidade de encaixe com ativos que estejam passíveis de ser vendidos, e o Benfica é um desses casos, pode fazer face a um problema sério que venha a surgir de forma mais rápida e de forma mais eficaz do que, por exemplo, outros clubes que possam ter as contas em menos saudáveis, digamos assim. Jorge, consegues ser telegráfico na tua resposta, na medida do possível? Pego nas palavras de ambos e dizer apenas que olho claramente para o plantel do Benfica e do Sporting e me parece que há cada vez há nestes dois plantéis ativos mais jovens com uma maior capacidade de valorização e aí poderão partir com uma ligeira vantagem relativamente ao Futebol Clube do Porto, que na última temporada viu sair jogadores que foram muito importantes e muito jovens e ativos que se valorizaram, eventualmente poderiam ter saído por verbas ainda superiores. Voltando só um bocadinho atrás na fita, dar só uma nota relativamente à própria Liga SAPSEG e quando Afonso falava de rentabilidade dos próprios jogos, não é por acaso, e deixava só esta nota, não é por acaso que a grande maioria, para não dizer quase a totalidade dos clubes da segunda liga, os clubes não são detentores da maioria da SAD e, portanto, estamos a falar de clubes com investidor por algum motivo. Afonso, temos apenas um minuto para o final do programa. Queria só perguntar relativamente àquilo que será o maior desafio, o maior paradigma financeiro da história, provavelmente do futebol português, a negociação conjunta dos direitos televisivos. Caminhamos a passos cada vez mais curtos para esse período em que vamos transacionar esses direitos e naturalmente 2023 terá de ser mais um ano de adaptação àquilo que é a capacidade dos clubes de venderem o seu produto e valorizarem o mesmo. Será que as SADs têm a noção disso e que vão fazer o máximo para continuar ou para valorizar o produto do futebol português? Bom, devia ser assim, pelo menos, não é? Devia ser assim. Há aqui uma questão que é importante, penso que também podia-se falar, que é a questão da centralização, embora tenhamos pouco tempo, não é? E a questão da centralização, penso que, obviamente, para a maioria dos clubes, e aqui neste caso
não estou a incluir os 3 grandes, será quase o jackpot para a sobrevivência deles, não é? Porque efetivamente, face ao nível de receitas que têm hoje e à perspectiva de aumento de receitas para os outros 15 clubes, isso será extremamente importante. Por isso é que na última Cimeira de Presidentes ninguém quer reduzir o campeonato e inclusive o que se fez foi efetivamente dar uma proposta para, face às novas datas para a Liga dos Campeões 24-25 da primeira edição, e aí vai haver, os jogos vão passar de 6 para 10, e face ao facto portanto, de haver mais 4 datas que os clubes que participarem na Liga dos Campeões terem que ter essas datas disponíveis, foi dada a proposta de se reduzir, quer a meia-final, se eliminar uma das mãos da meia-final da Taça da Liga, e também outras 3 datas que foram efetivamente também retiradas dessa lógica. E, portanto, eu penso que, obviamente, que isso passa muito, e para finalizar, passa muito, obviamente, por uma sensibilização diferente em termos de racionalidade económica e não procurar gastar acima das possibilidades, não é? Porque senão vamos ter uma situação, isto em qualquer pessoa, acontece isto, vamos ter uma situação que vai chegar a um fim que não será mais possível continuar com este nível de investimento e com este nível de gasto, não é? Porque neste momento o que se está a assistir é que efetivamente há um nível de antecipação de receitas muito elevado da parte de muitos clubes, inclusive de alguns clubes, até já foi dito publicamente por eles, que já não têm mais receitas para antecipar. Aqui não estou a incluir nenhum dos 3 grandes, mas isso já foi dito por alguns clubes, e portanto isto é extremamente crítico face ao facto de, neste momento, os contratos em vigor, a maior parte deles ser até o fim da época 27-28. Muito bem. Afonso Pinto Coelho, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Fica desde já o convite para voltar ao nosso convívio para comentar estes e outros temas. O Jorge e o Nuno acompanham para a terceira parte e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores, e começo precisamente pelo protagonista do Nuno. Nuno, hoje trazes Piers Morgan. Sim, a minha figura é uma figura um bocadinho triste, ou uma triste figura, digamos assim. É o Piers Morgan. Enfim, na biografia dele vem várias coisas, apresentador de televisão, também lá vem jornalista pelo meio, enfim. É pela forma como ele veio já com alguma azia a criticar o Messi pelo número de tweets que o Messi escreveu ou colocou nas redes sociais. Enfim, a festejar aquilo que é a grande conquista do momento, que é o título de campeão do mundo e com a influência que ele teve. O Messi fez uma prova espetacular aos 35 anos, é a última vez que provavelmente vai jogar um Mundial. Era o que mais faltava, era que o rapaz não pudesse se festejar com 5 ou 6 tweets a vitória no Mundial, coisa que a Argentina não conseguia desde 1986. Acho que esta postura primeiro de defesa do Cristiano Ronaldo em tudo aquilo que o Cristiano Ronaldo faz, depois com aquela entrevista que foi muito bem organizada e muito proveitosa para ambas as partes, provavelmente, e depois agora, que se estende agora a tentar ridicularizar os adversários históricos do Cristiano Ronaldo, que não é um adversário, não é um inimigo, é alguém que tem um registro de títulos até mais interessante do que o Ronaldo, talvez, especialmente com esta conquista do Campeonato do Mundo. Acho que é lamentável, acho que é uma coisa de destacar pela negativa, e daí a minha figura ser o Piers Morgan esta semana, pela negativa. Temos que acelerar. Jorge, por falar em Messi. Messi, a figura da semana, despediu-se, acredito eu, dos Mundiais. São 41 títulos na carreira, era o título pela seleção que lhe faltava, foi absolutamente determinante nesta conquista da seleção argentina. Só com Scaloni venceu a Copa América finalíssima e venceu agora o Campeonato do Mundo, já tinha vencido os Jogos Olímpicos e o Mundial de Sub-20, e portanto faz o pleno daquilo que diz respeito a títulos pela sua seleção. Mas sobretudo pelo peso que teve na conquista deste Campeonato do Mundo. É certo que houve algumas grandes penalidades, no mínimo discutíveis, a favor da Argentina nesta caminhada, mas o que é facto é que apenas em 2 jogos, se a memória não me falha, dos 7 não marcou. E do outro lado daquela final memorável que todos assistimos no domingo, estava Mbappé. E eu acredito que a par de Haaland irão ser as grandes figuras do futuro do futebol mundial. Serão os sucessores de Cristiano Ronaldo e de Messi.
Haaland tem uma desvantagem relativamente a Mbappé, que não tem seleção, ou melhor tem, mas dificilmente vai estar nos grandes palcos pela sua seleção. Como sabemos, a Noruega, Mbappé aos 24 anos já foi vice-campeão do mundo e campeão do mundo. Tem um trajeto absolutamente extraordinário, e dizer que pelo meio há um colega de equipa dele que vai acabar por passar ao lado de uma grande carreira, podia ter sido muito mais, que é Neymar, e o Brasil voltou a desiludir neste Mundial, mas sobretudo destacar o Mundial de Kylian Mbappé, que faz 8 golos e foi, sobretudo na final, foi uma das melhores finais que me lembro de assistir. Nuno, vamos fechar com milhões à vista para a SAD do Benfica. Sim, é possível. A imprensa inglesa dá conta de uma proposta de 91 milhões de euros do Liverpool pelo Enzo Fernandes, não para sair já, mas para sair provavelmente no final desta época, portanto no verão de 2023. É uma valorização fantástica que o Benfica consegue fazer deste jogador, face aos 18 milhões de euros, juntando aquilo de valor com objetivos, por 75% do passe. Eu recordo também que, como é 75% do passe desta transferência, cerca de 20 milhões de libras ou 22 milhões de euros estão para o anterior clube, o River Plate, e também para provavelmente alguma porcentagem para o anterior clube, o que significa que no total, numa época, o Benfica pode fazer qualquer coisa como 51 milhões de euros na transferência de um jogador que ainda por cima está a fazer uma ótima época e está a valorizar desportivamente e também para as contas do clube. Acho que é assim que se faz, é um bom negócio, é chegar primeiro e vender bem. Um autêntico jackpot para os lados da luz, que assim também aconteça com outros emblemas do futebol nacional. Nuno Vinhas, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico, desejo de boas festas e voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.